Este é o Lago Peigneur, ou pelo menos algo similar. Em 1980, ocorreu um evento neste lugar que transformaria de maneira definitiva e radical tanto o lago quanto seus arredores. Além disso, seria um dos fenômenos mais violentos e devastadores que já foram registrados. Como sempre, recomenda-se a descrição do espectador. A manhã de 20 de novembro de 1980 ainda não tinha começado a sair o sol, mas o ambiente dentro da mina de sal de Jefferson Island estava impregnado do cheiro de maquinaria e de sal úmido. Luzes tênues cintilavam ao longo dos corredores das vastas câmaras cavernosas que haviam sido escavadas na terra. Para Junius Addison, o chefe elétrico da mina, era simplesmente outra manhã enquanto trabalhava no nível de 1.300 pés, recolhendo suprimentos elétricos no depósito. Junius não era alheio à vida nas profundezas. A mina operava 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ele havia passado anos trabalhando nas entranhas do Lago Peigneur, rodeado de imponentes paredes de sal quase íntegra. Para ele, era uma tarefa rotineira, mas inclusive as tarefas mais insignificantes podem ser perigosas em um labirinto subterrâneo de túneis. No entanto, justo quando estava alcançando um carretel de cabo elétrico, algo aconteceu. Um som abafado e desconhecido ressoou no túnel. Vindo de longe, mas algo o fez deter-se. Soltou o cabo e prestou atenção. Depois, se escutou outro golpe surdo, seguido de outro. Não eram os ruídos habituais da mineração aos quais estava acostumado. Obviamente, o trabalho subterrâneo está cheio de estrondos, mas quanto mais tempo um mineiro passa em uma mina, mais ele consegue distinguir quais sons correspondem à rotina. Isto, em vez disso, era algo fora do normal. Não vinha de uma perfuração distante nem da vibração da maquinaria. Então, com o canto do olho, viu um fino jorro de água turva que se deslizava pelo chão da mina. Virou-se para a fonte e viu algo ainda mais inquietante. Bidões de combustível que normalmente estavam empilhados ordenadamente perto da área de armazenamento se moviam pelo riacho pouco profundo. E então compreendeu o pior. Isto só podia significar que a água, que não deveria estar ali, vinha do lago superior e estava se filtrando na mina. Sem duvidar, acionou o interruptor que controlava as luzes e os níveis em sua zona e deu a ordem de evacuação. Isto indicava a todos que deviam sair de imediato. Depois, pegando o telefone mais próximo, gritou para o operador do empilhador para que baixasse o único elevador da mina. Nas profundezas, dezenas de homens estavam trabalhando e agora se davam conta de que o tempo se esgotava. Sobre eles, na superfície, no lago, algo ainda mais catastrófico estava em andamento. Durante décadas até então, o Lago Peigneur havia sido uma massa de água tranquila e modesta, localizada no sul de Louisiana. Com aproximadamente 1.300 acres, era pouco profundo, com apenas 3 metros em seu ponto mais profundo, e era um lugar popular para a pesca de robalo e perda. No entanto, poucos dos que navegavam ou pescavam em suas águas se perguntavam o que havia debaixo de sua superfície. É compreensível, já que não podiam ver o labirinto de túneis escavados no que se conhece como a cúpula de sal da Ilha Jefferson. Esta formação geológica, criada durante milhões de anos, era uma das 5 na região de Louisiana, que pareciam montanhas enterradas de sal branco puro. Com o tempo, os movimentos tectônicos haviam empurrado estas cúpulas para cima, formando estas pequenas formações terrestres isoladas na zona. Este sal era muito valioso, pelo que em 1919, a Diamond Crystal Salt Company começou a operar debaixo do Lago Peigneur, empregando o método de sala e pilar, com o qual talvez estejam familiarizados por outros vídeos do canal. Este estilo de mineração requer deixar grandes pilares naturais que servem como suportes para manter a estabilidade da mina. A mina de sal de Jefferson Island criou câmaras subterrâneas de quase 30 metros de largura e 24 metros de altura. Com os anos, a mina se tornou uma fonte econômica importante, empregando centenas de trabalhadores em sua extensa rede de túneis, alguns dos quais alcançaram profundidades de até 457 metros. No entanto, havia outra força rival que competia pelas riquezas debaixo do lago. As mesmas mudanças geológicas que formam estas cúpulas de sal também as converteram em localizações privilegiadas para depósitos de petróleo. As companhias petrolíferas finalmente se deram conta disto e haviam estado perfurando nas proximidades de Jefferson Island durante anos, com a esperança de aproveitar os reservatórios naturais que se formavam ao redor das cúpulas de sal. Para 1980,
Texaco, uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, havia obtido os direitos para perfurar um poço exploratório no Lago Peigneur. Sua finalidade era determinar se existia petróleo debaixo da terra e, em caso afirmativo, extraí-lo. A companhia contratou então a Wilson Brothers, um contratante especializado, para operar uma plataforma de perfuração flutuante perto da costa. Era uma tarefa habitual, levada a cabo em inúmeras ocasiões, pelo que nem os engenheiros da Texaco nem os mineiros da Diamond Crystal suspeitavam que pudesse existir algum risco de interferência entre as suas operações. A mina dispunha de seus próprios mapas que detalharam as extensas câmaras subterrâneas, e a Texaco havia inspecionado o leito lacustre antes de começar a perfurar. No entanto, em algum momento destes cálculos, algo havia saído terrivelmente mal. Enquanto Junius observava como subia o nível da água na mina, ainda não sabia o que havia provocado a inundação, mas na superfície, justo acima dele, a plataforma de perfuração da Texaco já afundava. E o tranquilo lago sob o qual ele havia trabalhado durante anos estava prestes a desaparecer para sempre. Em um princípio, sobre a superfície, o Lago Peigneur parece enganosamente calmo. A tripulação a bordo da plataforma da Texaco estava concentrada em sua perfuradora, que havia emperrado. Às 4h30 da manhã, enquanto perfuravam no leito do lago, a broca de 14 polegadas ficou presa repentinamente a uma profundidade de 1.228 pés, ou aproximadamente 374 metros. Isto não era completamente incomum. Perfurar através de sedimentos compactados e formações geológicas frequentemente gerava obstáculos. A tripulação tentou então as soluções habituais: mover o tubo, rotacioná-lo e aplicar pressão, mas nenhuma delas teve sucesso. Às 5h45 da manhã, chegou o seguinte turno para render os operários. E enquanto levavam a cabo o processo rotineiro de resolução de problemas, alguns trabalhadores começaram a perceber sons estranhos. Registrou-se uma série de débeis estouros vindos das profundezas da terra. Depois, às 6h30 da manhã, a plataforma de perfuração começou a inclinar-se ligeiramente. O movimento foi apenas perceptível no princípio, mas a estrutura já não permanecia em posição nivelada. Alguns operários se perguntaram em voz alta se o leito do lago seria instável, e, por precaução, decidiram abandonar a plataforma e se dirigir para a margem. Uma hora depois, às 7h25 da manhã, a plataforma se deslocou bruscamente para um lado. Os metais rangeram, os cabos se romperam e toda a estrutura começou a colapsar. A tripulação só pôde observar com incredulidade como a plataforma de perfuração afunda no lago, desaparecendo no que, em teoria, eram apenas 3 metros de água. Parecia impossível. A estrutura de perfuração era mais alta que a profundidade da água. No entanto, apesar disso, desapareceu por completo debaixo da superfície. Então, o próprio lago começou a se mover. A água sobre o sítio de perfuração redemoinhar, formando um redemoinho escuro. A corrente aumentava em intensidade, acelerando com cada segundo. Logo, foi como se a superfície do lago caísse para dentro, como se alguém houvesse retirado o tampão de uma banheira do ralo. Rapidamente se percebeu que não se tratava de um simples acidente de perfuração. A tripulação da Texaco, que já se encontrava a salvo em terra, só pôde presenciar com horror como uma força de sucção, mais potente que qualquer outra vista antes, começava a arrastar objetos para o centro do vórtice em expansão. De fato, 11 barcaças de suprimentos atracadas perto foram arrastadas uma após a outra para o remoinho em espiral, mas as consequências mais aterrorizantes ainda estavam por chegar. Debaixo da superfície, no interior da mina de sal, 55 trabalhadores permaneceram debaixo da terra quando a água começou a avançar para eles. Nas profundezas da mina de sal de Jefferson Island, a sensação de urgência aumentava. Depois que Junius ativou o sinal de evacuação, os túneis subterrâneos se converteram em um caos desordenado. A notícia se difundiu rapidamente, mas os mineiros ainda não compreendiam completamente a magnitude do que estava ocorrendo. O nível de 457 metros da mina, onde trabalhava a maioria, se encontrava quase 400 metros debaixo da superfície. E ali embaixo, as correias transportadoras levavam sal. O equipamento fazia muito ruído e os caminhões seguiam em marcha. Pouco depois, as linhas telefônicas se cortaram e a água começou a ingressar. No princípio, era um fiozinho que percorria as paredes e se acumulava aos seus pés, mas em menos de 1 minuto, se converteu em um torrente de água escura que subia rapidamente.
No nível de 407 metros, Junius e sua equipe já estavam submersos até a cintura, esforçando-se para chegar ao único elevador da mina. O operador do elevador havia baixado a jaula, mas não se sabia por quanto tempo mais eles teriam antes que os túneis colapsassem por completo. Enquanto isso, no nível de 457 metros, o capataz Earl Dundas se deu conta da gravidade da situação. Ele é um grupo reduzido de homens que correram para a crescente inundação, gritando a seus companheiros que deixassem tudo e se apressaram para abandonar o lugar, porque as minas de sal, apesar de seu tamanho e profundidade, eram sumamente frágeis uma vez comprometidas. Ao contrário das minas de carvão e pedra, que em ocasiões podiam resistir às inundações, o sal se dissolve rapidamente na água. Isto implicava que os pilares que sustentavam a única estrutura já estavam se desmoronando. E à medida que o lago se vertia, a mina praticamente se derretia a partir do interior, de dentro para fora. A única saída disponível era o poço do elevador, e todos o sabiam. Por isso, na escuridão, as botas chapinhavam na água até os joelhos, e os homens se agarram uns aos outros para não perder o equilíbrio, enquanto navegavam pelas passagens que se desmoronavam. O estrondo ensurdecedor da água enchia a mina, afogando os gritos de instruções. Acima, a cabine do elevador chegou aos 407 metros, onde Junius e sua equipe haviam estado aguardando. Eles se amontoaram dentro, encharcados e tremendo, antes de solicitar ao operador que os elevasse. A jaula metálica oscilou para cima, levando-os para a superfície enquanto os níveis inferiores começavam a ficar submersos sob a crescente inundação. Mas ainda permaneciam dezenas de homens nas profundezas, e o tempo se esgotava. No nível de 457 metros, Earl e seu grupo chegaram à base do poço do elevador e entraram, apenas para se encontrarem com um pequeno contingente que corria apressado para eles enquanto subiam. Eram os últimos operários que trabalhavam nos recantos mais profundos dos túneis, mas em vez de deixá-los para trás, Earl decidiu em um instante regressar e guiá-los através das águas ascendentes. Por cima deles, o operador do empilhador também esperava uma carga final, enquanto o fosso tremia e os escombros e o sal caíam desde o teto desmoronado. Finalmente, o último grupo de mineiros chegou à jaula. Earl foi o último a ingressar e fechou com força a porta metálica atrás de si. O elevador vibrou violentamente em seu final. A água quase os havia alcançado, e para quando a jaula chegou à metade do percurso, o nível de 457 metros havia desaparecido por completo, tragado pelo lago. Quando o último grupo de mineiros tocou terra firme, encharcados e ofegantes, o operador do empilhador cortou a eletricidade da mina, já que não restava nada para salvar nas profundezas. De regresso na superfície, o lago Penier já não era um lago. Se havia convertido em um vórtice que arrastava tudo à sua passagem. O que havia começado como um pequeno redemoinho sobre a plataforma de perfuração da Texaco havia se transformado em uma massa monstruosa que arrastava tudo o que se aproximava da margem. Quando os últimos mineiros emergiram, a terra mesma começava a ceder. Inclusive um rebocador, com seus motores a toda a máquina, lutava desesperadamente por resistir à força do lago que se esvaziava. Foi arrastado de volta ao vórtice e desapareceu, com sua tripulação escapando para um lugar seguro no último momento. Ao longo da costa, várias seções inteiras da ilha Jefferson desabaram, que foram arrastadas para a cratera em expansão. As árvores também tombaram, deixando a descoberto suas raízes por uns segundos antes de se submergir nas águas turbulentas. No total, 26 hectares de terra desapareceram no remoinho. A devastação foi algo nunca antes visto pelos habitantes da zona. À medida que a mina seguia colapsando debaixo do lago, o ar preso nas cavernas foi impulsionado para cima, começando com rajadas suaves e sibilantes vindas dos poços de ventilação, que rapidamente se tornaram mais violentas. De repente, um geyser entrou em erupção, lançando uma coluna de água e escombros até os 122 metros de altura. A força da explosão pareceu fazer vibrar as janelas a quilômetros de distância. Como é lógico imaginar, as testemunhas só puderam observar como tudo ao seu redor era arrastado para a terra, devorado por uma força que escapava à sua compreensão. Mas inclusive depois que o lago Penier praticamente desapareceu, o desastre ainda não terminou, pois o Golfo do México logo se viu afetado com intensidade. Desde tempos imemoriais, o canal próximo fluía em uma única direção. Saía do lago Penier para o sul, para a Baía Vermilion, onde desembocava no Golfo do México.
era uma via fluvial aprazível, utilizada principalmente por pescadores e embarcações menores que navegavam entre o lago e a baía. No entanto, depois que a cratera tragou o lago, ocorreu algo inexplicável. A corrente primeiro se deteve e depois começou a inverter seu rumo. Sem prévio aviso, o canal mudou de curso. Em lugar de fluir para fora, começou a retroceder, canalizando milhões de galões de água salgada do Golfo diretamente para o leito do lago. E com tanta água ingressando simultaneamente, a repentina reversão do canal gerou uma vista espetacular. Em meio ao que antes era o lago, se formou uma violenta cascata de 50 pés, ou 15 metros de altura. Durante 2 dias consecutivos, a cascata persistiu, enviando bilhões de galões de água salgada que inundaram o espaço onde anteriormente se encontrava o Lago Penheur. Quando o fluxo se estabilizou, o lago mudou para sempre. Após a formação do afundamento e a entrada do Golfo do México com força, tudo foi diferente. O lago agora tinha 200 pés, ou 61 metros de profundidade, ostentando o título de ser o mais profundo de Louisiana. Suas águas, que anteriormente eram doces, se tornaram salgadas, alterando de maneira irreversível o ecossistema e devastando as populações de peixes e a flora. Embora o lago tenha voltado a se encher, já não era o mesmo lugar de antes de 20 de novembro de 1980. O evento havia remodelado a paisagem, deixando atrás de si uma massa de água mais profunda e estranha, que se erigia como um testemunho permanente do que ali havia ocorrido. Finalmente, nos dias posteriores à catástrofe, a superfície do lago recuperou uma estranha calma. O remoinho desapareceu, a terra deixou de colapsar e o geyser se silenciou. No entanto, os que o presenciaram jamais esquecerão o que viram. Após o incidente, os investigadores se enfrentaram a uma verdade inquietante. Apesar da magnitude da destruição, ninguém podia afirmar com total certeza como aconteceu. Normalmente, após um acidente mineiro ou uma falha industrial, os especialistas analisam os restos e reconstroem os fatos para determinar exatamente o que falhou. No Lago Penheur, não sobrou nada para examinar. A plataforma de perfuração da Texaco, junto com todo o seu equipamento, havia desaparecido. A mina também havia desabado, ficando sepultada debaixo de milhões de galões de água. O poço que a havia perfurado se havia alargado, transformando-se em uma enorme cratera, apagando qualquer rastro de sua localização original. Assim, ao não sobrar evidência física, os investigadores só dispunham de mapas, registros de perfurações e depoimentos de testemunhas para reconstruir o ocorrido. 2 hipóteses surgiram como as causas mais prováveis do desastre. Uma opção era que a equipe de perfuração da Texaco houvesse calculado mal suas coordenadas e, sem sabê-lo, perfurado diretamente na mina de sal. Inclusive, um pequeno erro poderia ter situado a perfuradora muito mais perto da mina do que o previsto, desencadeando a tragédia. A outra teoria culpava a Diamond Crystal Salt Company, sugerindo que os mapas da mina estavam desatualizados ou eram inexatos. Se as câmaras subterrâneas se estendiam além do estimado, era possível que a Texaco houvesse perfurado exatamente onde pretendiam, apenas para atravessar um túnel que, segundo os antigos registros da mina, não deveria ter estado ali. Em agosto de 1981, a Administração de Segurança e Saúde Mineira publicou seu relatório oficial sobre a catástrofe. Suas conclusões confirmaram a sequência dos fatos. A perfuradora da Texaco havia perfurado a mina de sal, permitindo que a água ingressasse a borbotões, se dissolvesse nos pilares de suporte e provocasse o colapso. No entanto, no momento de atribuir a responsabilidade, o relatório ficou curto. Com toda essa evidência física destruída no desastre, não havia forma de determinar com certeza se a falha foi que a perfuração da Texaco foi localizada incorretamente ou se os mapas da mina da Diamond Crystal eram inexatos. Embora o governo nunca tenha responsabilizado completamente nenhuma das partes, as repercussões econômicas foram inevitáveis. Texaco e Wilson Brothers Drilling, a empresa contratista que operava a plataforma, concordaram em pagar $32 milhões à Diamond Crystal Salt Company pela destruição da mina. Além disso, Texaco, Wilson Brothers e Diamond Crystal também desembolsaram $12,8 milhões ao Live Oak Gardens, o jardim botânico que perdeu uma parte significativa de seu terreno quando a Ilha Jefferson desabou no remoinho. A mina de sal da Ilha Jefferson nunca voltou a abrir, mas a Diamond Crystal continuou a operar durante alguns anos mais após a tragédia.
No entanto, com toda a estrutura subterrânea permanentemente comprometida, a empresa finalmente fechou a mina de maneira definitiva em dezembro de 1986. Inclusive hoje, mais de 40 anos depois, o desastre do Lago Peigneur permanece como um dos acidentes industriais mais estranhos e catastróficos da história. O mais surpreendente de tudo foi que não se perderam vidas humanas. Contra todas as expectativas, os 55 mineiros presos debaixo do lago conseguiram escapar. Sua sobrevivência foi resultado de uma reação rápida, procedimentos estritos de evacuação e a liderança de homens como Junius e Earl, que não perderam tempo em reconhecer o perigo e agir em consequência. Ao contrário de muitos outros desastres mineiros narrados no canal, a Diamond Crystal manteve uma operação rigorosa que priorizava a segurança dos empregados. Os simulacros de emergência na mina se realizavam a cada 6 meses com precisão, e todos os mineiros sabiam exatamente o que fazer quando se dava o sinal de evacuação, evitando o que poderia ter sido uma das piores tragédias mineiras da história. Para os que viveram o desastre em primeira pessoa, no entanto, como é natural, as lembranças nunca desapareceram. O remoinho, o colapso do terreno, a inquietante reversão do canal e o geyser de 120 metros que se elevou para o céu parecem mais de ficção científica do que da realidade. Inclusive na atualidade, a muitos lhes custa crer que um lago realmente afundou na Terra, arrastando consigo todo um ecossistema. O legado do evento perdura nas novas profundidades do Lago Peigneur, na mina perdida debaixo de sua superfície e nas interrogações sem resposta que ainda permanecem. Embora as disputas legais tenham sido resolvidas e as empresas tenham continuado com suas atividades, o lago nunca mais foi o mesmo. Segue sendo até hoje um lago diferente do que existia antes do desastre e que leva consigo uma história única e diferente de qualquer outra. Obrigado por nos acompanhar neste percurso. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de dar o seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe esta história com seus amigos e deixe nos comentários o que mais o surpreendeu.